Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Júlia Ferreira da Silva Zerbini. Estou fazendo a disciplina de processos de soldagem com a professora Olga e vou apresentar sobre soldagem por ultrassom. A nossa apresentação vai iniciar com as referências, depois nós vamos para a definição, o motivo da escolha, as aplicações, o princípio de funcionamento da soldagem por ultrassom, os tipos de soldagem por ultrassom, os parâmetros de soldagem, as vantagens e as limitações, e por fim a nossa conclusão. Eu me baseei para fazer essa apresentação e o meu estudo sobre soldagem por ultrassom em dois artigos principais. O artigo 1, Advances in Ultrasonic Welding of Thermoplastic Composites, e o artigo 2, Ultrasonic Welding of Aluminum to Steel. Bom, definição. O que é a soldagem por ultrassom? A soldagem por ultrassom é um processo de união extremamente rápido, muito mais rápido que as soldagens tradicionais, que utiliza as vibrações mecânicas de alta frequência em baixas amplitudes para gerar calor na superfície e unir os materiais. Motivo da escolha. Por que eu escolhi fazer a apresentação sobre soldagem por ultrassom? Tem a questão pessoal, que eu pessoalmente gosto muito da área de estudo de vibrações mecânicas, então por isso que eu escolhi. Também porque esse tipo de soldagem ele é amigável ao meio ambiente e ultimamente isso é muito importante. E também por que existe esse tipo de soldagem? É interessante porque esse tipo de soldagem ele é utilizado especialmente para unir material com qualidade e segurança, materiais finos, sensíveis ou dissimilares, ou seja, com características diferentes, sem causar danos térmicos. E aí nós entramos nas aplicações, que é exatamente o que eu acabei de citar. Ele é utilizado na eletrônica, é utilizado na indústria de computadores, robótica, automotiva, aeroespacial, médica, têxtil e de embalagens, exatamente pela capacidade também de soldar materiais sensíveis, é utilizado em componentes pequenos e complexos, materiais delicados, metais finos e plástico. No artigo 2, por isso que eu coloquei as referências primeiro, ele utiliza a soldagem por ultrassom para soldar alumínio e aço e utilizar em casos, por exemplo, aeroespaciais. Eu coloquei um vídeo para a gente ver de como funciona a soldagem por ultrassom para fazer máscaras de proteção, por exemplo, como foram muito utilizados no momento da Covid. Vou colocar o vídeo para a gente ver. Essa soldadora ultrassônica RG-CS 800. A solda ultrassônica utiliza do poder do ultrassom para unir dois produtos de maneira uniforme e extremamente firme. Diferente das soldas por calor, esse processo é muito mais rápido e pode ser usado em materiais diversos, como as máscaras de proteção. Veja como é o processo de fixação do elástico na máscara de. Já deu para a gente ver. Aqui está um exemplo também da união de fios automotivos. Agora, nós vamos para os princípios de funcionamento. Basicamente, nós temos dois materiais, uns sobrepostos. Temos um sonotrodo, que está em cima do material superior, e ele aplica vibrações mecânicas, aplica o movimento relativo entre os materiais. Aí podemos ver que como que funciona quando o metal está posto sobre outro metal, as microasperezas elas são muito pequenas. Aí então ali a pressão é muito alta e ocorre microsoldaduras.
Isso é até um mecanismo de adesão, né, do atrito. É um dos mecanismos do atrito, a adesão. Quando a gente aplica essas vibrações, a gente rompe essas microsoldaduras e vai meio que polindo a superfície e vai aumentando a adesão entre elas até elas se unirem. Óbvio que isso ocorre em uma velocidade muito alta. Na soldagem por ultrassom, a energia elétrica de alta frequência é gerada pelo equipamento e é enviada ao transdutor. Transdutor é o equipamento que transforma uma energia em outra. Ele converte essa energia elétrica em vibrações. Essas vibrações elas são transmitidas através desse sonotrodo para o material. Bom, como eu disse, as vibrações produzem movimento relativo microscópico entre as superfícies, rompendo camadas de óxidos e sujeiras e gerando calor localizado apenas na interface de contato. Bom, em plásticos, o calor amolece as cadeias poliméricas, permitindo a fusão e a ressolidificação. Já em metais, ocorre uma difusão atômica no estado sólido sem fusão global, como ocorre na maioria em outros processos de soldagem. E após alguns milissegundos, o ultrassom é desligado, a pressão entre os materiais ela é mantida e a junta ela solidifica formando uma solda que é limpa, sem material de adição e nem adição de nada, de nenhum gás de limpeza, de nenhum gás de proteção. As fases de vibração, de solidificação e de vibração e solidificação, elas são as duas etapas mais importantes da soldagem. O calor ultrassônico é gerado durante a fase de vibração, quando a vibração é aplicada, fazendo com que a matriz se funda e flua. Na fase de solidificação, a matriz se consolida mediante a aplicação apenas da pressão e do tempo necessário. Bom, o equipamento de soldagem. Temos, primeiramente, aqui em cima, o transdutor, ele converte a energia elétrica de alta frequência em vibrações mecânicas. Temos aqui embaixo o transformador, né, o booster, que ele amplifica ou reduz a amplitude de vibração. Temos aqui embaixo o sonotrodo, que é a ferramenta que entra em contato direto com a peça. Ela que transmite a vibração para a superfície a ser soldada. Essa aqui são as duas peças a serem soldadas. Esse holding fixture é basicamente a base de apoio, né, onde a peça ela se encontra. Emergency latch, ou latch. Basicamente é o travamento de emergência para interromper o funcionamento caso ocorra algum problema. Two-hand safety operation. Isso daqui é para você acionar o equipamento usando as duas mãos e evitar qualquer tipo de acidente. Base plate é a estrutura base da máquina. O wearing press é o mecanismo que aplica pressão. O generator and control system é o equipamento que gera frequência ultrassônica, e esse pneumatic system é o sistema pneumático responsável por aplicar e controlar a pressão que é passada para as peças, né? Pressão entre as peças. E agora nós vamos falar dos direcionadores de energia. O que são os direcionadores de energia? Basicamente, eles são saliências feitas de resinas que são colocados na peça. Eles podem ser triangulares, semisféricos ou até planos, e eles servem realmente para direcionar e controlar a energia. Eles diminuem a área de contato entre a superfície entre as peças, e isso permite que ocorra um aumento de temperatura local, onde está esse direcionador de energia, aumentando a temperatura ali naquela interface. Já nos tipos de soldagem, nós podemos separar em dois. Primeiramente, em duas formas, né, de classificação. Primeiro, em como que esse movimento é transmitido para as peças, ou seja, o sentido de vibração, e
como que ocorre efetivamente a união dos materiais. No artigo 1, ele separa em dois. No caso A, é a soldagem de plásticos, em que os materiais sob pressão, eles recebem uma vibração no sentido longitudinal e ocorre fusão e derretimento do material. E a soldagem de metais, em que o movimento que ocorre é transversal e não ocorre fusão do material. O que ocorre é uma difusão e recristalização dinâmica. Com respeito aos parâmetros de soldagem, nós temos a amplitude de vibração, a frequência, o tempo de soldagem, a potência e energia, que são calculadas utilizando, né, os parâmetros principais, e a força aplicada, força/pressão aplicada. A energia de soldagem ela é dada pela força, vezes a frequência, vezes a amplitude e vezes o tempo de soldagem. A qualidade da solda ela é controlada ou afetada por esses parâmetros. E de acordo com o Wang, do primeiro artigo das minhas referências, a energia de soldagem é o parâmetro mais importante para uma boa qualidade da solda e também a resistência da solda. E o controle de todas esses parâmetros, ele é essencial também para a qualidade da solda. Bom, eu achei muito interessante esse diagrama, né, esse fluxograma do segundo artigo. Ele coloca aqui os parâmetros de processo, as condições da superfície e como se fosse a cabeça da ferramenta, os parâmetros da cabeça da ferramenta. Bom, de parâmetros de processo a gente tem a amplitude de vibração, o tempo de soldagem e a força aplicada, né, o clamping force entre as peças. A vibração, amplitude de vibração, ela influencia na temperatura da interface, assim como o coeficiente de atrito entre as superfícies. Outra coisa é que a força e o revestimento químico, né, da superfície, ele influencia na concentração de vacâncias. Importante lembrar, né, vacâncias elas são defeitos pontuais, as discordâncias são lineares. Vacâncias são pontuais, como vazios ou como é que é o nome? Intersticiais, né? Átomos intersticiais. Esses são os defeitos pontuais. Temos também que a geometria, né, influencia no mechanical interlocking, que seria como se fosse o travamento mecânico, e na recristalização dinâmica, que também está intimamente ligada com a temperatura da interface. E, além disso, o revestimento químico e a concentração de vacâncias está diretamente ligado com os compostos intermetálicos. Isso é importante. Os compostos intermetálicos. E tudo isso está relacionado com a resistência da nossa junção, da nossa união, da nossa solda. Bom, a microestrutura no processo de soldagem por ultrassom, basicamente aqui nós temos dois metais, temos uma camada de óxido, uma camada de sujeira, e depois da soldagem, né, o que acontece é a dispersão desses óxidos nos contornos de grão. No artigo 2, aqui, a falha da junta ocorreu, né, ele faz um teste de fratura. A falha da junta ela ocorreu por trincamento através da interface da camada de difusão e da fase FeAl3, que seria os compostos intermetálicos. Aqui temos a fratura de 3 casos, sendo que em cada caso o que variou foi o tempo de soldagem. Aqui ainda dentro de parâmetros de soldagem, nesse mesmo artigo
que é o que fala sobre a junção do alumínio e o ácido, ele faz uma simulação e vê como que ocorre a distribuição da temperatura de acordo com o tempo de soldagem. Aqui, em meio segundo de solda, podemos ver que a temperatura aqui no centro ela é um pouco menor e ela se distribui ao longo até da ferramenta, né? Aqui temos a ferramenta e a base. Aumentando, dobrando o tempo, a gente tem um aumento significativo, aqui estava uns 470, que vai para 520, ou seja, quanto maior o tempo de soldagem, também maior a temperatura que a gente atinge na superfície. Vantagens. Agora, eu separei em vantagens gerais e as vantagens que eu encontrei no artigo. Das gerais, temos a alta repetibilidade, baixo risco de contaminação, eficiência de tempo e material. Como assim? Não tem transferência intermetálica, então a gente não tem perda de material nesse quesito. E eficiência de tempo, porque é uma solda muito rápida de ser feita. Como tem uns exemplos, meio segundo de solda, 1 segundo de solda. O maior tempo que eu vi foi 3 segundos de solda. Redução da deformação térmica, até porque a gente não tem uma zona termicamente afetada, não há fusão no material, nos casos dos metais. Então, nós não temos esse problema, apesar que temos também o parâmetro de recristalização dinâmica. Precisão e controle. Ele é ideal para materiais sensíveis, tem uma ótima qualidade da solda, reduz a necessidade de pós-processamento e alta resistência da solda. No caso da redução de deformação térmica, é o que eu falei, né? Como o calor é gerado internamente, o risco de deformar os materiais é significativamente reduzido, evita o aquecimento excessivo e a deformação de materiais delicados e alterações, suas propriedades, tamanho de grão e etc. Eu tenho a minha colinha, né? Porque, querendo ou não, é bastante informação. Vamos agora para as vantagens que eu encontrei no artigo, né? Nos artigos. Bom, operação conveniente e fácil. Ela é fácil de ser automatizada, exatamente por ela ser fácil, não tenho que dizer. Não há necessidade de água para resfriamento, gás de proteção, limpeza da superfície ou adição de materiais de enchimento. Além disso, é um método ambientalmente amigável, porque não produz fumos de soldagem nem escória após um processo. O ponto de fusão do metal base não é atingido no processo e a energia de soldagem necessária ela é menor. E vou até fazer uma comparação, né? A energia de soldagem necessária é menor do que a soldagem a arco e na soldagem a laser, e ela é menos de 5% do aporte térmico da soldagem por resistência. Portanto, a soldagem por ultrassom ela apresenta características de economia de energia. A soldagem por ultrassom requer uma pressão de soldagem menor do que a soldagem por fricção e a soldagem por resistência, devido ao amolecimento ultrassônico. E já em questão da cabeça da ferramenta, ela apresenta uma alta resistência ao desgaste. A soldagem por ultrassom é adequada para a união de metais dissimilares devido ao menor tempo de processo, camada de compostos intermetálicos mais fina e eficiência térmica superior a 50% e menor deformação após a soldagem. A soldagem ultrassônica é um dos métodos de união mais rápidos quando comparados a outras técnicas, e podemos ver realmente nos tempos que eu mostrei. A soldagem pode ser utilizada nos formatos de ponto ou de costura. O dano superficial é mínimo na soldagem ultrassônica, pois o calor gerado na interface é gerado na interface em vez da superfície superior inteira, como ocorre em outros processos de soldagem, por exemplo, a soldagem por fricção. Vamos agora às limitações da soldagem por ultrassom. O processo ultrassônico ele é limitado a juntas sobrepostas e de cisalhamento, bem como a espessura máxima que pode ser soldada. Bom, como é difícil
para a vibração penetrar em partes espessas, a oscilação na zona de união não é suficiente para produzir uma solda de qualidade se os materiais eles forem muito espessos, muito grossos, né? Portanto, de acordo com o segundo artigo, a espessura é limitada em aproximadamente uns 3 milímetros, devido à potência dos equipamentos. Ao utilizar o processo de soldagem ultrassônica, os efeitos de algumas propriedades materiais são inevitáveis, como assim? Propriedades como alta rigidez, dureza, fator de amortecimento, eles afetam a base técnica. Como assim a base técnica? Eles alteram a quantidade de energia vibratória necessária que precisa ser transmitida para aquela interface para correr a solda. Então, naturalmente, a energia e os parâmetros precisam ser sempre atualizados de acordo com o material, de acordo com a espessura. Além disso, os ruídos audíveis eles podem ser produzidos, inevitavelmente, estamos trabalhando com vibrações. E além disso, são essas vibrações, na verdade, que se a gente utilizar um material mais espesso, pode ocasionar trincas e falhas no material. Conclusão. A solda por ultrassom é um processo avançado, né, de união de materiais. Pode unir termoplásticos, metais finos, em casos específicos, até materiais dissimilares, como é o caso do alumínio e o aço, que foram soldados, e com muita qualidade, tá? No segundo artigo de referência. Baixo aporte térmico, né, provendo união no estado sólido para materiais, para metais, e fusão localizada para polímeros, sem necessidade de material de adição ou gases de proteção. Os mecanismos físicos fundamentais são o atrito, o aquecimento viscoelástico e a deformação localizada, que governam a formação e a qualidade da junta. O controle preciso dos parâmetros de soldagem é essencial para garantir a resistência mecânica, repetibilidade e a integridade microestrutural da solda, como a gente viu nos parâmetros de soldagem. E, por fim, a soldagem por ultrassom oferece soluções altamente confiáveis, econômicas, tecnicamente superiores em comparação a diversos métodos convencionais de soldagem. Muito obrigada, eu agradeço a atenção de todos e até a próxima.